Último adeus ao bispo emérito de Mbanza Congo vai a sepultar amanhã na província do Zaire. Acidentes de viação, mais de 200 pessoas perderam a vida na Huila ao longo de 2025. Governo e Simprof, nova ronda de negociações volta a terminar sem consenso. Soluções para a paz no leste da RDC. Presidente Félix Tshisekedi recebido em Luanda pelo chefe de Estado angolano. Vagas de frio na Europa, pelo menos 20 pessoas morreram. Há escolas encerradas e serviços de transportes suspensos. Tudo isso e mais agora no Girassol Jornal. Olá, boa noite. Vários fiéis católicos e familiares em Luanda prestaram a última homenagem ao bispo emérito de Mbanza Congo, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, onde foi realizada a missa Ezequiel. Os restos mortais do bispo emérito de Mbanza Congo seguiram nesta manhã a província do Zaire, onde será sepultado na sexta-feira na Sé Catedral de Mbanza Congo, onde exerceu o seu episcopado há 17 anos. Num clima de oração, a comunidade católica em Luanda despediu-se do bispo emérito de Mbanza Congo, Dom Serafim Xingo Yahombo, com a celebração da missa Ezequiel, presidida pelo cônego Apolónio Graciano, na paróquia de Nossa Senhora de Fátima, onde estiveram presentes vários bispos da Conferência Episcopal de Angola e São Tomé e Príncipe e o Núncio Apostólico em Angola. Quanto à mensagem tanto do Papa Leão XIV, ele vem encorajar, né? Ele nos fez perceber que a morte não é o fim, mas sim é um começo, tanto é uma nova etapa para uma outra vida. Para nós que acreditamos na fé da Igreja Católica, a morte não é o fim, mas sim é um começo para uma outra etapa. Só a sua maneira de fazer as coisas, de viver, te desafia você como mais novo, quando até devia ter, por exemplo, um momento de debilidade, falamos, por exemplo, no momento da oração, e tu vês até na cidade com que o mais velho reza, aquilo te impulsiona e dizer... Mas devemos pedir ao Senhor Todo-Poderoso que nos dê força para, neste momento, estarmos preparados psicologicamente e fisicamente, que é para darmos então sequência àquilo que tem sido, que é o programa que tem a ver com o enterro do nosso ente querido. Era o nosso mais velho, conselheiro, nos recomendou sempre a união na família e rezarmos sempre o terço, principalmente a oração. O clero diocesano de Mbanza Congo e da Arquidiocese de Luanda destacaram o contributo pastoral e social de Dom Serafim no processo de evangelização, na promoção da paz e a formação espiritual das comunidades. O Dom Serafim Xingo Yahombo, para mim, que pude conviver com ele anos e anos, foi meu professor, foi meu diretor espiritual, foi meu bispo auxiliar de Luanda. A sociedade angolana perde alguém que realmente soube transmitir ensinamentos de Deus, ensinamentos valiosos, para aquilo que realmente um cidadão deve abraçar. Dom Serafim só fez como Jesus, passou pelo mundo fazendo o bem. Então, nesse momento, é dor, é luto, mas acima de tudo é um momento de confiança, também de agradecer. Agradecer ao que o Dom Serafim fez por todos nós, especialmente o povo de Mbanza Congo, que durante 17 anos serviu como bispo, como pastor. Dedicou-se muito na formação dos jovens, sobretudo, não estamos a falar do clero, né? Essa geração toda que nós temos lá em Mbanza Congo, do clero novo, é fruto do trabalho dele. Entretanto, o responsável da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em Angola reiterou que Dom Serafim será sepultado na Sé Catedral da Diocese de Mbanza Congo como forma de homenagem. Por enquanto pediram como sinal. Foi um projeto que começou ainda com Dom Xingo e agora será ele o primeiro a entrar, depois virá também. A Sé Catedral é o sinal, podemos dizer, físico da presença de um pastor. E por isso o pastor continua a ser presente.
Logo na entrada da diocese haverá uma paragem, um deserto, onde haverá um momento de oração e de despedida dos fiéis, mas haverá uma outra paragem no Tomboco e, por fim, iremos avançar até Mbanza Congo, onde esta noite haverá uma missa na recepção do corpo e amanhã de manhã haverá o funeral solene. Dom Serafim Xingo Yaombo, natural da Kibala, província do Kwanza Sul, perdeu a vida no dia 1 deste mês na capital namibiana de Windhoek, vítima de doença aos 80 anos. O prelado foi o terceiro frei da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos em Angola a exercer o episcopado, começando pela Arquidiocese de Luanda em 1990 como bispo auxiliar e em 1992 até 2008 foi o bispo da Diocese de Mbanza Congo, tornando-se no segundo bispo daquela diocese histórica, sucedendo a Dom Afonso Nkata e antecedendo Dom Vicente Carlos Kiaziko, todos pertencentes à Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. A sinistralidade rodoviária na província da Huila continua a preocupar as autoridades. Dados apontam que em 2025 mais de 200 pessoas perderam a vida, vítimas de acidente. 219 pessoas morreram na província da Huila em 2025, vítimas dos mais de 1.000 acidentes de viação registados. A informação foi avançada esta quarta-feira pelo comandante provincial da polícia, que realça que, comparativamente a igual período anterior, o registro foi de menos 6 mortes. Divaldo Martins, que falava durante a primeira reunião ordinária do governo da Huila, que analisou, entre outros assuntos, a segurança pública na província, destaca que no ano passado a sinistralidade rodoviária, caracterizada maioritariamente por colisões e atropelamentos, provocou 1.484 feridos, mais 68 que no ano de 2024. No ano passado nós tivemos 1.161 acidentes registrados. Isso representa uma diminuição de 47 acidentes em relação ao ano passado, mas tivemos 219 mortos. Embora seja uma diminuição, foram só de 6, ou seja, apenas menos pessoas morreram. Estamos a falar quase de uma média de uma pessoa que morre por dia na nossa província em decorrência de acidentes. Quanto à criminalidade, o comandante provincial sublinha que a polícia registrou mais de 3.000 crimes, com realce para 117 homicídios, mais 32 que no ano anterior, a maioria deles cometidos no seio familiar. No ano passado tivemos mais 32 homicídios, mas também a nossa estatística revela que grande parte delas, como dissemos, ocorre em ambiente familiar ou entre conhecidos. Dos homicídios que nós consideramos terem sido cometidos por delinquentes, foram apenas 25. Portanto, estamos a falar de uma violência muito voltada para dentro das nossas próprias comunidades. Tanto como podemos ver, em 79% dos nossos homicídios ocorreram em ambiente familiar. Ou seja, estamos a falar de um pai que foi mais agressivo com o filho, estamos a falar de um filho que eventualmente se voltou contra os pais. A primeira reunião ordinária do governo da Huila analisou igualmente ações de combate à vandalização dos bens públicos, encerramento das casas de pesagem de material ferroso, mecanismos de proteção social da criança e implementação do OGE. Especialistas ouvidos nesta quinta-feira pela Girassol afirmam que muitos angolanos ainda não têm a cultura de pagar impostos por desconhecerem os benefícios e apontam outros que cumprem o dever simplesmente por temerem as multas. Na reportagem a seguir ouvimos igualmente cidadãos comuns sobre a importância do pagamento de impostos. A fase de liquidação e pagamento dos impostos predial e sobre os veículos motorizados arrancou a 1 de janeiro do ano em curso, com o tempo de cobrança a fechar em março para o imposto predial e junho para o imposto sobre veículos motorizados. O taxista Celestino Bernardo afirma que o pagamento do imposto sobre veículos motorizados não se reflete na vida de quem diariamente circula pelas estradas do país.
Somos obrigados a tirar mais qualquer coisa para dar, porque os senhores às vezes querem te penalizar por uma outra coisa. Procuram até situações que no carro não tem. Quem compra um meio para usar, para empreender, também tem que ter um tempo de durabilidade. A nossa estrada não tem condições. As estradas estão mal, não temos condições das estradas. Andam a estragar os carros que não deviam cobrar isso, porque os carros estragam pelas estradas. As estradas é que estragam os carros. E as pessoas fazem esse investimento tirando do seu bolso, não é o Estado que dá esse dinheiro. Por isso é que nós não podíamos ser cobrados ao Estado. Essas situações, o Estado não podia cobrar isso. E as burocracias no pagamento do imposto predial tornam o processo moroso, diz o jovem Yuri Batista. O gestor comercial entende ser tempo de migrar para um sistema digital. O imposto ainda é feito de uma forma antiga, tá sabendo? Tipo ir lá e fazer as coisas manualmente. Esses dias já existem tecnologias que eu acho que o governo deveria focar nisso, em tecnologias para melhor eficácia desse tipo de imposto. Já a estudante universitária Miriam Pedro sublinha que os cálculos dos imóveis não são aplicáveis à realidade dos contribuintes. E normalmente nós temos imóveis que de alguma maneira são imóveis meramente precários. Acho que deveria ser o imposto que deve ser analisado, a taxa de 14%. Então isso também deve ser analisado. As empresas deveriam ter um imposto predial diferente dos cidadãos que costumam pagar uma renda normal. O Estado deve trabalhar nisso no sentido de que o povo tenha conhecimento desse tipo de imposto para ser pago. Assim como é feito com a energia, com as taxas que é cobrado na energia, água, por aí fora. Uma afirmação subscrita pelo economista Daniel Tendo. Para o economista, o cerne da questão tem a ver com o facto do cidadão desconhecer os benefícios do seu valor contributivo ao Estado. A questão da informalidade da economia contribui de certa forma para isso. E por outro lado, é a consciência e a noção que o cidadão tem sobre o imposto. É que o cidadão comum não olha o imposto como uma questão de benefício. Ele não para e reflita que é através do pagamento do imposto que o Estado vai melhorar os programas de investimento público. Não, o cidadão paga imposto na maioria das vezes por medo da multa. E em estruturas fiscais consolidadas não se olha o medo da multa como um incentivo para pagar o imposto. Olha-se o mérito do pagamento que vai contribuir para o Estado melhorar a sua despesa pública. Como disse, construir hospitais, escolas, estradas e tantos outros equipamentos sociais que no final contribuem para a qualidade de vida coletiva. Os impostos sobre os veículos motorizados e o predial são capitais para o financiamento de políticas públicas, sendo, por isso, de caráter obrigatório. E a análise que se impõe nesta quinta-feira no Girassol Jornal tem a ver com o imposto sobre o rendimento de trabalho, mais concretamente a nova tabela. Junta-se a nós Ricardo Fernandes, é contabilista. Boa noite e bem-vindo ao Girassol Jornal. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Começamos exatamente por olhar para a nova tabela do imposto sobre o rendimento de trabalho. Como entender as alterações feitas nesta tabela ante a realidade do trabalhador angolano? Sim, realmente a tabela de RT é sempre revista de tempos em tempos, não é? Em 2026 temos uma grande alteração, é o limite da isenção, que é mais alto. Quer dizer que até, como podemos ver, até 150 mil. Há muitas mudanças em relação a 2025? Não necessariamente. A grande mudança é o limite de 100 para 150 mil, não é? Enquanto que em 25 o 100 mil era o mínimo de isenção, em 26 vamos até 150 mil. Como podemos ver aqui na tabela, 150 mil, parcela fixa 0 kwanzas, não temos taxa de IRT e não há excesso na incidência. Isto, no fundo, é dar mais poder de compra às pessoas, principalmente aqueles trabalhadores que têm rendimentos mais baixos, onde conseguem levar para casa no fim do mês mais dinheiro, não é? Porque isto, no fundo, o grande impacto que tem nas populações é o salário que se leva para casa, não é? Mas, por outro lado, a taxa mais baixa nesta tabela situa-se na casa dos 16%. Ou seja, quem ganha 150 mil kwanzas já paga estes 16%, quando o escalão de um kwanza abaixo é isento. Exatamente. Bom, eu não sei se podia explicar os passos para se calcular aqui o IRT, não sei. Vamos a isso? Pode sim?
Não sei, os slides não... Vamos mudar o slide. Se pudessem começar pelo princípio, pela página... Pela primeira tabela. Primeira página do slide. Primeira página. Se puder mudar a técnica. Muito bem. Não. Sim, esta é a primeira. Não, essa não é a primeira página. Essa é a página 4. Se pudessem apresentar desde o princípio, onde eu podia explicar... A página 1. Sim. Temos a nova página. Ok. Então, a Regi vai já nos dar seguir, aqui o gráfico. Exatamente. Vamos ver? Okay. Muito bem. A seguir a esta. Exatamente. Ok. Então, aqui nós podemos ver uma pequena explicação em que aqui o IRT podemos ver que funciona como um mecanismo de retenção na fonte sobre o rendimento das pessoas. Isso quer dizer o quê? Que as entidades que pagam os salários dos trabalhadores, elas funcionam como substitutos tributários, não é? Em vez de ser o trabalhador a pagar no seu imposto e pagar, é a empresa, a entidade patronal, que faz a retenção e paga. Temos várias categorias do RT. Nesse caso, no telejornal, estamos a falar mais da categoria A, que são os trabalhadores por conta de outrem, onde a taxa é paga consoante o escalão onde está enquadrado o regime, aliás, o rendimento do trabalhador. Que escalões sofrem essas alterações aqui na tabela e que se pode destacar para já aqui nesse esclarecimento? Sim, a grande diferença é mesmo dos 100 para os 150 mil. Ou seja, há mais poder de compra para as pessoas. Né? As pessoas vão para casa com mais dinheiro. Enquanto que no passado, só quem ganhava até 100 mil é que tinha isenção de IRT. Então, de 100 a 150 mil também havia uma retenção, nesse caso 13%, a pessoa ficava sempre com menos dinheiro no final do mês. Então, a grande diferença mesmo é o limite de isenção, que passou de 100 para 150 mil. Mas nesta altura do ano em que se começa a fazer contas, há perguntas que surgem. O IRT pode ser descontado nos subsídios de Natal, de férias e também, ou ainda no 13º mês? Exato. Também temos aqui uma tabela também, se puder mostrar aqui, onde podemos analisar quais são os subsídios que são tributáveis. Vamos à próxima? Sim. A seguir. Subsídio de Natal. Exatamente. Onde aqui temos aqui um resumo, não é? Que, por exemplo, o subsídio de alimentação e transporte até 30 mil kwanzas não está sujeito a RT, ou seja, apenas o excedente é que está sujeito a RT. Se nós podemos fazer uma análise, praticamente todos os subsídios estão sujeitos à segurança social, mas no IRT nós temos algumas regras, não é? Temos o caso do subsídio de alimentação, subsídio de transporte, a renda da casa de habitação, por exemplo, o abono de família, que até 5% do salário base não está sujeito a RT. Se podemos continuar a ver. Podemos passar para a próxima? Exatamente. Ajudas de custos não está sujeito a RT caso seja reembolso do documentado, não é? Ajudas de custos fixas estão sujeitas a RT Segurança Social, comissões também. Ou seja, no fundo, é tudo que são subsídios regulares, fixos, que aparecem sempre na folha de salário do trabalhador, estão sujeitas ao IRT. Não é? Claro, com essas exceções. Temos também a seguir, se podemos ver a seguir, exatamente, por exemplo, temos o caso de prémios, bónus, desde que seja na folha de salários, está sujeito ao IRT, horas extraordinárias também, subsídios noturnos, subsídios de representação. E depois, a seguir, vamos ver. Podemos passar à próxima? Exatamente. Aqui é a grande dúvida que acontece. O subsídio de férias ou o subsídio de Natal. O subsídio de férias não é tributável em Segurança Social, mas é tributável em IRT. E o subsídio de Natal é tributável em IRT e Segurança Social. Então é sempre ter atenção nos salários, ter atenção quais são os subsídios que o trabalhador tem antes de se aplicar o cálculo do IRT. Existem regras para se calcular o cálculo de IRT, que eu também coloquei aqui no slide, se não puderem mostrar, a não ser que as outras questões. Mas isto não vai, de alguma forma, causar algum constrangimento ao trabalhador? Não, o que acontece muitas vezes é a falta de comunicação e a falta de conhecimento, não é? Ou seja, o trabalhador tem que ser elucidado quando está a trabalhar, quando assina um contrato de trabalho, tem que ter noção quais são os seus direitos, qual é o salário básico que tem direito, quais são os subsídios, e a própria empresa, o Departamento de Recursos Humanos,
tem que explicar ao trabalhador quais são os subsídios que estão sujeitos à retenção e os que não estão sujeitos à retenção. E depois, quando o trabalhador recebe o seu salário, ele tem que analisar o próprio recibo de salário e verificar se realmente o desconto foi bem efetuado ou não. Aqui surge uma outra questão. As empresas com obrigações fiscais em atraso viram os seus NIFs bloqueados pela AGT. Como é que devem estas empresas, ou seja, como é que essas empresas devem agir para cumprir as suas obrigações e não prejudicarem os trabalhadores? Sim, quando há o bloqueio do NIF, infelizmente tem havido bloqueio do NIF sem notificação prévia, que tem apanhado as empresas um pouco sob surpresas. O que a empresa tem que fazer é passar uma credencial ao seu contabilista ou alguém que representa a empresa, ir à própria repartição fiscal onde está domiciliada a empresa, tentar averiguar qual é o motivo do bloqueio. E os motivos podem ser por várias ordens, pode ser, por exemplo, não apresentou declarações fiscais, não apresentou relatório de contas, por exemplo, ou então não paga impostos há mais de um ano, algum imposto pendente de anos anteriores que não foi liquidado. Então pode haver motivos de várias ordens. Então tem que se dirigir à repartição fiscal que está domiciliado com uma pessoa credenciada pela empresa para tentar saber qual é o problema e resolver. Por outro lado, estão também já, por esta altura, abertos os pagamentos para o imposto predial e também o imposto sobre os veículos motorizados. Como é que devem se preparar as pessoas para cumprir com estas obrigações numa altura em que surgem logo já os gastos, ou seja, estes pagamentos surgem após os gastos feitos durante a época da quadra festiva? Como é que as pessoas se devem preparar para pagarem, liquidar estes impostos? Não, nós, como particulares, como pessoas, é como se fôssemos uma empresa também, né? Então nós temos que habituar a fazer orçamentos, nós temos que habituar a planificar as nossas despesas, não é? E normalmente, quando está a terminar o ano, nós temos que ter o hábito de fazer a planificação de despesas para o próximo ano. E o planeamento fiscal existe, a informação existe, nós sabemos, existe o calendário fiscal, a AGT tem um portal bem elucidado, onde tem lá tudo explicado. As pessoas têm que saber quais são as suas obrigações e começar a planear. Essa é a grande dificuldade que sim, mas muitas pessoas têm, fazer a planificação. Mas faz parte do dia a dia, né? Nós não conseguimos nos livrar dos impostos, né? Então, antes do ano terminar, nunca de um bloco de notas, uma planilha Excel, saber o que é que nós temos residências, temos empresas. Mas e se o salário não for suficiente para cobrir com estes impostos? Não, o salário, vamos lá ver, o salário não chega para tudo, né? Eu digo sempre que a pessoa, quando ganha o salário, tem que arranjar um mecanismo de alavancar os seus rendimentos, através, por exemplo, de um pedido de empréstimo ao banco. Há bancos que emprestam 2 salários, 3 salários. Com esse dinheiro nós podemos aplicar, podemos fazer investimentos e ter retornos futuros, não é? Não podemos olhar para o salário como um fim absoluto, não é? Nós temos que ter a capacidade de alavancar e fazer o dinheiro multiplicar, não é? Mas o endividamento não é o melhor caminho também. Não, existe má dívida e boa dívida, né? A boa dívida é que ela põe investimento. Se tu fazes uma dívida para investir, tu vais conseguir ter o retorno para pagar o crédito e para ti mesmo. Agora, se fizeres dívida apenas para o consumo, é muito mais complicado. Muito bem. Ricardo Fernandes, muito obrigada por estes minutos aqui no Girassol Jornal. Obrigado. E contamos claramente com a sua presença em outras ocasiões. Estou sempre disponível. Muito obrigado pelo convite. Obrigado. E avançamos com a informação aqui no Girassol Jornal. Governo e Sindicato de Professores saíram nesta quinta-feira das mesas de negociações com leituras opostas sobre os resultados do encontro. Enquanto o Executivo fala em consenso nos 11 pontos discutidos, o Simprof sustenta que não houve entendimento global. A reunião entre a equipa negocial do Governo e o Sindicato Nacional dos Professores, realizada nesta quinta-feira, prolongou-se por mais de 5 horas e terminou com leituras divergentes sobre o grau de entendimento alcançado. O secretário de Estado para o Trabalho, Pedro Filipe, afirmou que houve consenso nos pontos discutidos e destacou como principais avanços a atualização das categorias, a regularização e projeção das carreiras, bem como o compromisso do Governo de proceder ao pagamento do 13º salário em parcela única. Tal como referi em instantes, e vocês terão acesso à ata,
os 11 pontos foram integralmente consensualizados. Nós não temos desacordo em relação a qualquer um dos pontos. O Simprof não diz isso. Bem, deverá questionar isso ao Simprof, tal como eu referi. Vocês terão acesso à ata. Nós temos consenso em relação aos 11 pontos. Agora, alguns deverão ser implementados imediatamente, outros deverão ser implementados ao longo dos próximos exercícios. Mas temos esclarecidos e suficientemente consensualizados os 11 pontos do caderno reivindicativo. E a ata assim reza. Por sua vez, o secretário-geral do Simprof, Admar Ginguma, afirmou que o sindicato teve entendimento com o governo apenas em alguns pontos, mas não em todos. Deixar de pagar as parcelas do 13º salário. Portanto, para este ano, a partir deste ano, o governo vai pagar o 13º de forma global, como aliás deveria ser. Devem saber que é uma medida excepcional que levou 12 anos, esse seria o 12º ano, portanto uma exceção que tinha se transformado em regra, mas com essa nossa reivindicação, portanto, vai permitir que os trabalhadores da função pública este ano, no final do ano, tenham então este 10º salário global. O responsável sindical escusou-se a revelar quais foram os pontos que não reuniram consenso. Explicou que o conteúdo do entendimento será agora apresentado aos associados para avaliação. Em relação aos outros entendimentos, eu prefiro ficar pelo resumo que nós fizemos aqui, porque nós temos ainda uma informação a passar aos nossos secretários provinciais e aos professores no sábado. Portanto, se quiserem saber mais alguma coisa, já fizemos o convite formal, podem comparecer no sábado. O que vos posso dizer é que nós não nos entendemos em relação aos pontos todos do caderno. Portanto, nos entendemos em muitas matérias, sobretudo nos pontos estruturantes, já mencionados aqui. Agora o resto vai depender da avaliação que as pessoas fizerem. O secretário de Estado para o Trabalho, Pedro Filipe, falou também da inserção dos agentes nas novas categorias, que será feita em 2 fases, nos anos de 2026 e 2027. Foi aqui firmado o compromisso de avançarmos para este processo ainda este ano. Agora, no mês de fevereiro, deverá ser aberto um concurso público interno que vai permitir a regularização da categoria de mais de 41 mil agentes do Ministério da Educação, na base daquilo que é o fundo salarial que o próprio setor tem disponível. Claro está que, embora o concurso público vá ser aberto neste ano, nós vamos fazer a inserção dos agentes nas novas categorias e carreiras em 2 fases. A primeira fase ao longo do ano de 2026 e a segunda fase ao longo do ano de 2027. O Executivo anunciou igualmente a descentralização das verbas para a gestão das escolas. O secretário de Estado, Pedro Filipe, informou que o Estado prevê alocar cerca de 150 mil milhões de kwanzas ainda este ano para as escolas. São previstos no orçamento corrente para serem alocados para a gestão direta das escolas. Isto sem a intervenção das administrações municipais, dos governos provinciais. Os diretores da escola deverão ter a responsabilidade de fazer a gestão direta deste orçamento. A divergência pública entre o MAPTES e o Simprof mantém-se ao criar o cenário de incerteza no setor da educação. Enquanto isso, o secretariado do Simprof aguarda a consulta interna que vai determinar os próximos passos do sindicato. Todavia, o Simprof não descarta a possibilidade de uma greve. Encerramento das casas de pesagem. Reações. Em destaque. Mais à frente, o presidente da República de Angola e da União Africana manifestou hoje preocupação sobre a situação degradante prevalecente no leste da RDC, onde persistem ataques dos rebeldes do M23. A posição do chefe de Estado angolano foi dada a conhecer no final do encontro com o seu homólogo da RDC, no Palácio da Cidade Alta. É a segunda deslocação do presidente da República do Congo a Luanda no intervalo de 3 dias.
A situação degradante no leste da República Democrática do Congo, onde persistem ataques dos rebeldes do M23, continua no topo das preocupações. João Lourenço e Félix Tshisekedi voltaram a reunir à porta fechada no encontro que durou cerca de 2 horas. No final, o embaixador Vítor Lima, secretário do Presidente da República para questões diplomáticas e de relações internacionais, apresentou um comunicado onde o Presidente da República e da União Africana, João Lourenço, expressa preocupação e diz que observa com inquietude a deterioração da situação de segurança e humanitária que se registra no leste da RDC. O Presidente da República de Angola e Presidente em exercício da União Africana, Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, observa com inquietude a deterioração da situação de segurança e humanitária que se registra atualmente no leste da RDC. Constata com a mais viva preocupação as consequências e as ameaças que decorrem da situação referida, que põem em causa os esforços incansáveis e significativos empreendidos no quadro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com destaque para a Resolução 2773 e no dos processos de Washington e de Doha. Considera, sem reserva, que tais esforços são a única via capaz de levar à redução da tensão que persiste entre a RDC e o Ruanda e ao entendimento entre ambos os países. O Presidente da República de Angola e da Organização Continental considera que as ameaças que decorrem da situação naquela parcela da RDC põem em causa os esforços incansáveis e significativos empreendidos no quadro do Conselho de Segurança das Nações Unidas, com destaque para a Resolução 2173 e no dos processos de Washington e de Doha. Por esta razão, o Presidente João Lourenço exorta ao cessar-fogo imediato entre as partes e o fim das hostilidades. Lança um apelo ao cessar-fogo imediato e incondicional entre as partes em conflito e à cessação de todas as hostilidades. Exorta os governos da RDC, do Ruanda e o M23 a respeitarem e cumprirem os acordos assinados entre si, a fim de ser priorizada uma solução pacífica do conflito e a salvaguarda dos direitos e interesses das populações, em conformidade com os processos de Washington e de Doha. Para o Presidente João Lourenço, a comunidade internacional é parte importante da resolução do problema, por isso mesmo apela à união de esforços em torno dos processos em curso. Sua Excelência João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola e Presidente em exercício da União Africana, apela a todos os atores da comunidade internacional a unirem-se em torno dos esforços que estão a ser desenvolvidos com o objetivo de ser restaurada a paz e a estabilidade na República Democrática do Congo. Presidente da República de Angola e em exercício da União Africana exortou esta quinta-feira ao fim das hostilidades no leste da RDC. A República Democrática do Congo garante estar preparada para um cessar-fogo e para pôr fim às hostilidades no conflito com o M23, apoiado pelo Ruanda. A garantia foi dada hoje pelo presidente da RDC, Félix Tshisekedi, no fim de mais um encontro com o presidente da República e da União Africana, João Lourenço. Foi no dia 3 de dezembro de 2025 que os presidentes da RDC, Félix Tshisekedi, e do Ruanda, Paul Kagame, assinaram em Washington, D.C., um acordo com o objetivo de acabar com o conflito, garantir a retirada das tropas ruandesas do território congolês e a cessação do apoio às milícias armadas, onde se destaca o M23. No entanto, mesmo com a assinatura do acordo, testemunhado por alguns chefes de Estado africanos, com realce para o de Angola e da União Africana, João Lourenço, a RDC tem se queixado frequentemente de que persistem os confrontos na região e as forças do M23 continuam a avançar em várias cidades. Por este motivo, o presidente da RDC, Félix Tshisekedi, voltou a Luanda depois de já o ter feito na última segunda-feira para informar ao líder da Organização Continental a situação no seu país. Os 12 estadistas conversaram à porta fechada e, tal como no encontro anterior, Tshisekedi falou aos jornalistas angolanos. Na sua comunicação, o chefe de Estado congolês reiterou o reconhecimento e agradecimento ao presidente João Lourenço pela sua incessante preocupação com a busca de soluções para o conflito. Gostaria, de facto, em primeiro lugar, a agradecer a Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, Presidente da República de Angola
e presidente da União Africana pelo seu engajamento incessante para a paz no meu país. De facto, o presidente João Lourenço, na sua qualidade de presidente da União Africana, não tem poupado esforços para que cheguemos à paz no meu país. Esse interesse dele é um interesse incessante e nós agradecemos. O presidente Tshisekedi Tshilombo lembrou que recebeu do presidente João Lourenço propostas para pôr fim ao conflito, tendo dito que uma destas iniciativas se prende com a implementação de um cessar-fogo imediato. Tshisekedi admite que a República Democrática do Congo está preparada para avançar com esta medida. Há dias eu estive cá e eu disse-vos que Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço fez-me propostas de iniciativas como tem sempre tomado e eu disse que nós estávamos abertos em poder seguir essas iniciativas. E uma dessas iniciativas é essa que Sua Excelência, Sr. Presidente, viram que acabou de ser lido aqui no comunicado. É por isso que queria dizer que, da nossa parte, a República Democrática do Congo, estamos de acordo, aberto a podermos alinhar com esse cessar-fogo que foi aqui declarado ou citado que poderá acontecer. Presidente da República Democrática do Congo, Félix Tshisekedi, admite cessar fogo com os rebeldes do M23, apoiados pelo Ruanda. Félix Tshisekedi Tshilombo esteve em Luanda pela segunda vez em uma semana para, com o presidente da República de Angola e da União Africana, João Lourenço, analisar a situação no leste da RDC e buscar as melhores soluções para o fim dos conflitos. Cidadãos em Benguela reagem à medida do governo que orienta o encerramento das casas de pesagens. A reportagem da Rede Girassol ouviu alguns que se dedicavam à recolha e recepção de materiais ferrosos que reagiram à decisão em meio aos prós e contra. Na sequência da decisão do governo que orienta o encerramento das casas de pesagens, em Benguela já são visíveis tal medida, a exemplo desta casa Redores do Mercado 4 de Abril, cujo proprietário preferiu não identificar a empresa e nem falar a nossa reportagem. Entretanto, a nossa presença no local chamou a atenção dos prestadores de serviço e das senhoras coletoras de materiais ferrosos e não só. Dada a medida, a reação é de que o governo teve uma boa iniciativa, mas o problema é que deveria haver lá criar um outro mecanismo que poderia facilitar essas casas de pesagem. Não são todos que compram os materiais ferrosos, não são todos que compram esses materiais do Estado, são pessoas que compram e outros não compram. Mas ela deveria criar um mecanismo que daria acesso a outros a pesar, porque nesta casa de pesagem dava emprego a muitos e muitos é onde surgia o sustento de muita gente. Francisco Chico já foi assaltante. O cidadão de 25 anos de idade ganhava 30 mil kwanzas mês na empresa que preferiu anonimato. O mesmo lamenta a situação. Está mal, a não ser que a gente devemos ter conhecimento ou intervir mesmo para a gente que é normalmente funcionário dessa tal empresa, que é privada. Então, nós temos a responsabilidade de intervir. Então, mas como na mesma eles já decidiram, né, que tem que fechar, vamos fazer o quê? No mesmo diapasão está o grito de socorro desta cidadã que olha para a recolha dos materiais ferrosos e não só, como uma forma de sustento. Nossos filhos estão a lhes pedir propina da nossa escola. Estamos a tirar dinheiro nos plásticos e os ferros. Se o governo falar que vai fechar os ferros, vai fechar o plástico, vai nos prejudicar, porque nós mais estamos a sobreviver nisso. O governo está preocupado com as pessoas que vandalizam os bens do Estado? Sim, também é uma boa ideia deles falarem que tem que evangelizar. Então, o que o governo tem que fazer para a delinquência parar, para que eles não venham vandalizar as obras, as coisas do Estado, os postos, trazerem aqui. O que o governo tem que fazer é dar o trabalho nos jovens. Vale lembrar que o Ministro de Energia e Águas terá reiterado o encerramento das casas de pesagens de metais ferrosos por conta das vandalizações das torres elétricas. Se quisermos, de facto, resolver o problema, temos que começar por esses pontos de destino desse equipamento. Estamos a trabalhar para que isso seja possível, mas temos, de facto, que fazê-lo e o mais rapidamente possível, sob pena de vermos mais cidades
sem energia. Cidadãos em Benguela e as reações em torno do encerramento das casas de pesagens de metais ferrosos, medida que visa desincentivar a vandalização dos bens públicos. O governo angolano vai, em curto tempo, regulamentar o modelo de organização e funcionamento das casas de pesagem, em consonância com as boas práticas comerciais. Em função disso, a atividade de prestação de serviço de pesagem de metal ferroso e não ferroso está interdita em todo o território nacional. A medida é aplaudida por alguns, mas inaceitável para quem depende do serviço para o sustento próprio. Na base do encerramento por tempo indeterminado das casas de pesagem estão as vandalizações sistemáticas de componentes metálicos afetos a infraestruturas elétricas, transportes, saneamento e outros serviços públicos essenciais que têm causado prejuízos avultados à população consumidora. Desde a interdição desses estabelecimentos, localizados maioritariamente em zonas periféricas, a vida de quem sobrevive desta atividade agravou-se, como é, por exemplo, a do jovem guardado. O dia você está correndo bem, vai uns 10 mil, outro dia você não correu bem uns 5 mil. Agora assim tu vai ver que o dia está correndo mesmo muito mal. Sim, já gerei muito, aqui está fechado, aí está fechado, aí está fechado. Quando gerava assim, é só chegar aí está aberto. Vou descarregar as coisas, vou despachar, vou me dar mais valor e vou embora. Sebastião é serralheiro há 13 anos, conta que desde o surgimento das casas de pesagem, o material de fabrico ficou mais escasso e, por via disso, acredita ter sido uma medida acertada por parte do governo. E nós também ficamos sem produto para a arrecadação das nossas atividades como serralheiros, porque todos os ferros, praticamente os homens que pesam, recolhiam tudo. A recolher tudo, então vão pesar. E nós aqui ficamos prejudicados, porque não temos de onde nós vamos ir buscar um material para fazer a nossa atividade. Tipo, para nós efetuar levantamentos de fogareiro, é necessário ter a jante, necessário ter os ferros. Só que esses ferros, os homens do peso já recolhiam tudo e vão para o peso. Nós ficamos sem material para levantar o fogareiro e produzir nossos produtos cá, então ficamos prejudicados. Uma vez que o Estado decreta e fecha, acho que vai haver muitos benefícios. Estamos contentes com essa medida porque era furtos atrás de furto, na qual combinava com vários acidentes, descarregamento de comboios, são situações que não cabia mesmo na nossa sociedade. Então é uma medida que estamos aqui contentes com essa nova implementação, que o governo mantém-se firme nessa decisão. Muitos postos, cabos elétricos furtados. Então aqui é uma zona que realmente tem umas casas, tem números de casas de pesagem elevada. Nós até agradeceríamos se o governo colocasse uma equipe aqui no terreno para poder fiscalizar mesmo essa situação. Entretanto, o economista Daniel Tendo entende ser uma medida com duplo efeito, onde por um lado vai salvaguardar o interesse público e por outro prejudicar a quem atua de forma legal neste segmento. Medidas como essas têm efeitos ambivalentes, ou seja, ela tem o seu mérito porque o Estado percebeu que estava a se fazer um mau uso deste tipo de atividade, é que boa parte do material utilizado era proveniente de vandalização de bens públicos. Estava-se a ver que os cidadãos que acorriam para este tipo de serviço tinham os meios provenientes de atividades ilícitas e o Estado, como forma de estancar esta medida, entendeu, ou esta ação, entendeu melhor revogar, proibir a atividade como tal. Portanto, é uma forma que o Estado encontrou para conter este mal público que já estava a comprometer a segurança dos bens públicos. Mas, por outro lado, é uma medida que vai acabar por fragilizar todos aqueles cidadãos que não recorrem a atividades ilícitas para desenvolver isto. Então, por isso eu disse é ambivalente. De realçar que o presente diploma estabelece a interdição e consequente revogação de todas as licenças, independentemente da entidade licenciadora da atividade de pesagem de material ferroso e não ferroso, bem como define medidas de fiscalização destinadas a prevenir práticas ilícitas e a proteger os bens públicos.
E como é habitualmente a seguir ao Girassol Jornal de quinta-feira, teremos o especial entrevista hoje com o governador da província de Icoluibengo, Ausílio Jacob, que chega neste momento já às nossas instalações para uma conversa com o Alberto Capitão. Podemos ver nas imagens o governador Ausílio Jacob vai trocando algumas impressões com os jornalistas da Rede Girassol, e esta conversa desta noite, a seguir ao Girassol Jornal, vai cingir-se ao primeiro aniversário desta província, que surge da nova divisão político-administrativa de Angola. Ausílio Jacob vai então ser conduzido até as instalações, ou parte das instalações da Rede Girassol, onde vai devidamente estar acomodado e aproveitar um pouco mais aqui até ao momento da edição de hoje do especial entrevista. Ausílio Jacob vai apresentar também aqui durante esta conversa. Hoje vai falar sobre os desafios que esta nova província tem, quais são as perspectivas para este 2026. Será de fato uma conversa que vai lhe interessar e que você não pode deixar de acompanhar logo mais a partir das 21 horas, depois do Girassol Jornal. Ainda continuamos a ver as imagens do governador de Icoluibengo, Ausílio Jacob, a ser apresentado aqui à casa da Rede Girassol. É a primeira vez que o governador Ausílio Jacob, da província de Icoluibengo, visita a Rede Girassol para esta conversa agradável, que vai então aqui apresentar um pouco mais sobre a província de Icoluibengo e que você deve acompanhar a partir das 21 horas. Vamos seguir para a primeira paragem no Girassol Jornal. O melhor do desporto e a atualidade internacional acontece logo depois. Nós voltamos em instantes. De volta à informação, especialistas, teólogos e a sociedade civil estão preocupados com o aumento de casos de violência sexual, principalmente envolvendo figuras públicas. Na opinião dos analistas, por terem um público maior, os danos são mais abrangentes, ao passo que a penalização chega a ser menor devido aos recursos financeiros do agressor. Nos últimos tempos, em Angola, a lista de figuras públicas que foram ou estão a ser acusadas de abuso sexual não para de crescer. Na lista de acusados constam jornalistas, escritores, músicos, entre outros. Na opinião do sociólogo Rafael Aguiar, quando se trata de figuras públicas, as consequências podem ser maiores, mas a penalização é menor. O abuso ou a violência sexual, regra geral, é praticada por um indivíduo que está em relação à sua vítima numa condição de poder. Figuras públicas, elites, que regra geral deviam ter uma dimensão moral e ética exemplar, começam a praticar atos de abuso sexual, estão a dizer à nossa juventude que os segue, que o imita, que o caminho é esse. Do ponto de vista sociológico, o peso do indivíduo famoso é grande do ponto de vista da influência que exerce na maneira de pensar, estar, ser e sentir dos adolescentes, dos jovens. Os abusos sexuais contra crianças e também adultos não acontecem somente na classe artística. Os casos são diários e afetam famosos e anônimos. Segundo dados do INAC, no período de 28 de dezembro a 4 de janeiro deste ano, a instituição registrou mais de 500 denúncias de violência contra menores, situação que preocupa não somente a sociedade civil, mas também religiosos, acadêmicos e especialistas. De acordo com um inquérito de indicadores múltiplos de saúde, cerca de 33% das mulheres, a partir dos 15 anos, relatam que já sofreram algum tipo de violência. Condenamos com veemência todos esses tipos de atos contra as crianças e não só. O uso de drogas ou outras substâncias, o consumo exagerado de álcool ou outras substâncias pode ser um sinal de risco para o comportamento agressão versus sexualidade. Apesar do aumento da cultura de denúncia,
muitos casos ainda não são notificados. Isso vai gerar uma continuidade desse tipo de ação por parte das pessoas que têm praticado isso, porque eles vão se sentir à vontade para fazer esse tipo de prática. Então, o primeiro conselho que nós damos enquanto igreja é exatamente a denúncia. Se nós não combatermos o abuso sexual, primeiro, reprodução de violência e abuso sexual. Segundo, normalização do abuso sexual e da violência sexual. Depois, imitação. Uma pesquisa realizada pela Datafolha, revista americana, em 2025, indica que os homens são os principais atores de violência sexual. O psicólogo Airosa Conde explica o porquê. O indivíduo basta identificar, partes íntimas da vítima, já nasce necessariamente o desejo sexual. E se tiver um estado psicoemocional acometido ou até comprometido, então a tendência é obter o prazer, ou seja, satisfazer sexualmente por intermédio de força. Em 10 casos de violação sexual, um é dirigido de mulher adulta para criança. Tem a ver com, efetivamente, transtornos psicoemocionais dos indivíduos. Os especialistas defendem a importância da educação sexual e o reforço da punição em caso de confirmação do ato. Maioritariamente, uma conversa dirigida com adolescentes ou mesmo crianças sobre a educação sexual é muito importante até para a sua autodefesa. E aquele que violar a confiança, que mereceu a confiança, deve ter, portanto, uma recompensa, ou seja, uma sanção negativa exemplar que desencoraje outro caso. A Europa enfrenta vagas de frios consideradas mais intensas dos últimos anos e que já resultaram em pelo menos 20 mortos. Confira no Compacto Internacional. Cerca de 20 pessoas morreram na Europa devido a uma das vagas de frio mais intensas dos últimos anos na Europa, onde foram suspensos muitos transportes e fechadas escolas, anunciaram as autoridades. Um dos países mais afetados foi a Polónia, que enfrenta há uma semana uma intensa vaga de frio polar, com temperaturas noturnas a atingir os menos 20 graus Celsius em várias regiões, tendo informado que já registrou 13 mortes por hipotermia, sobretudo de pessoas sem abrigo. A estes números juntam-se 5 mortes reportadas pela polícia e 2 pelos serviços de socorro, apesar de muitas câmaras municipais terem convertido edifícios públicos em abrigos temporários e apelado a particulares e estabelecimentos turísticos para oferecerem abrigo aos mais vulneráveis. O ex-ministro das Finanças do Ghana, Ken Afori-Atta, suspeito de corrupção e declarado foragido pela justiça ganesa, foi detido pelas autoridades norte-americanas da imigração, informaram os seus advogados. De acordo com um comunicado divulgado pela sua equipa jurídica no Ghana, o Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos deteve Afori-Atta devido ao seu estatuto de imigrante. Ken Afori-Atta, 66 anos, está nos Estados Unidos desde janeiro de 2025 para se submeter a um tratamento médico, nomeadamente uma operação ao cancro da próstata. O antigo ministro, alvo de uma investigação judicial no seu país há um ano, foi declarado foragido em fevereiro do ano passado e oficialmente acusado de corrupção em novembro. O chefe de Estado brasileiro, Lula da Silva, vetou o projeto de lei que reduz as penas do ex-presidente Jair Bolsonaro e de outros condenados pela tentativa de golpe de Estado. A assinatura do veto foi feita durante a cerimónia no Palácio do Planalto, em Brasília, para recordar os 3 anos desde os ataques às sedes dos 3 poderes a 8 de janeiro de 2023. No final do ano passado, o Congresso aprovou um projeto de lei que diminuiria a pena dos condenados pelos ataques aos 3 poderes e pela tentativa de golpe de Estado. Entre os beneficiados estava Jair Bolsonaro, condenado a mais de 27 anos de prisão e que se encontra a cumprir a pena num estabelecimento da Polícia Federal, em Brasília. Oma
corrida para o cargo de secretária-geral. Em destaque. O presidente da República de Angola, João Lourenço, por meio do despacho presidencial, autorizou a criação do Fundo Social dos Trabalhadores do Ministério da Cultura. A iniciativa tem como objetivo melhorar as condições socioeconómicas de trabalhadores e funcionários do Ministério da Cultura, oferecendo mecanismos de proteção social e apoio à carreira dos profissionais da pasta. O despacho delega ainda ao Ministro da Cultura a competência para aprovar o regulamento do fundo, definindo regras de funcionamento, critérios de acesso e formas de gestão dos recursos. Munícipes ouvidos pela Girassol nesta quinta-feira defendem que se deve manter viva a chamada das raízes culturais angolanas como forma de preservar a identidade nacional, manifestada desde as artes às línguas maternas. Tuapandula, suquatate, Itália de panda, pode ser. O 8 de janeiro é uma data que homenageia a diversidade cultural do país e relembra a importância da preservação das tradições e identidades locais. Neste dia, organizam-se várias atividades culturais com o objetivo de valorizar as manifestações nacionais e reforçar o sentimento de pertença entre os cidadãos. Entretanto, quem faz a cultura é o povo. O jovem angolano Adelino Kussulangana, por exemplo, considera que no meio do surgimento de novas tendências vindas do exterior, ainda há jovens que não perderam as suas raízes. Existem pessoas remanescentes que não se deixaram aculturar. Pessoas que ainda, jovens como nós, que por exemplo conseguem falar línguas. Isso, por exemplo, é uma coisa muito importante. Tem domínio de pelo menos uma ou duas línguas nossas, nacionais ou tradicionais. Jovens que não têm preconceito de se vestir como africanos. Por outro lado, Joaquim António defende que precisamos continuar a priorizar a cultura local. Levar a fronteira e praticarem ou então permanecerem ou prevalecer naquela que é a nossa cultura nacional, porque se a gente deixar ela morrer, aquilo é complicado. Antes de nós pegar outras culturas de fora, cultura do exterior e não só, melhor primeiro nós fazer e praticar aquilo que é a nossa cultura. Este jovem, proveniente do sul de Angola, entende ainda que, através da língua nacional, conseguimos demonstrar a nossa identidade. Bem, o professor Arthur Vidal, ele diz que língua é vibração. Quando falamos, vibramos. E quando falamos para alguém, estamos a transmitir uma vibração para uma outra pessoa que possivelmente pode responder na mesma frequência que nós. Então, por exemplo, a língua é importante que se fale, porque além de estarmos a preservar aquilo que é nosso, estaremos também a transmitir conhecimento e a nossa identidade, porque a língua é o primeiro ponto, depois do nosso perfil, de apresentação da nossa cultura. Já o escritor John Bella considera que deveriam existir mais políticas para a preservação da cultura nacional, começando pelos mais novos. O que se deve fazer é logo de criança os meninos começarem a ter contato com a literatura infantil, porque essa literatura, os escritores esforçam-se a apresentar lá elementos da nossa cultura que não tem estado a se fazer efeito. E é bom que isso continue, que estes mesmos escritores continuem a ser apoiados para que apresentem trabalhos, continuem a apresentar trabalhos que transpareçam a nossa cultura. A implementação das línguas nacionais nas escolas também é uma questão refletida pelo fazedor de arte. Tudo aquilo que nós fizemos, todo o nosso sentimento, o sentimento de grande parte da vida dos angolanos baseia-se obviamente na sua língua, sabe dizer mamá, papai em língua, sabe dizer a bola em língua, sabe dizer os alimentos em língua, quer dizer, nas línguas nacionais nesse caso. Então eu penso que aí seria a partida, não é, uma maior, portanto uma mais-valia, nesse caso, se podemos assim considerar. Uma mais-valia. E depois os outros elementos seriam complementando. Estamos a falar das artes plásticas, por exemplo, da própria música. Temos muito, se formos ver antigamente, 80% da nossa música era entoada em língua nacional. De referir que o Dia da Cultura Nacional foi instituído em homenagem ao discurso proferido
pelo primeiro presidente de Angola, Dr. António Agostinho Neto, a 8 de janeiro de 1979. Esta data exalta a cultura como um dos pilares fundamentais da construção da nação. O presidente da Federação Angolana de Futebol, Alvi Simões, assumiu em conferência de imprensa que muitos dos jogadores que representaram a Seleção Nacional no CAN 2025 não estavam preparados. Há mais para ver no Girassol Jornal. Para já fazemos mais uma pausa. Volte connosco. Até já. De volta ao Girassol Jornal, as candidatas ao cargo de secretária nacional da Organização da Mulher Angolana começaram nesta quinta-feira a dar entrada aos processos. Lourdes Caposso Fernandes foi a única no dia de hoje que na sede nacional da OMA deixou a sua documentação. Na ocasião, a candidata afirmou que caso venha a ser eleita como secretária nacional do braço feminino do MPLA, a educação e o empreendedorismo estarão no topo da agenda do seu mandato. Numa altura em que se aproxima o 8º Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana, o Comitê Nacional da OMA tem sido o palco das recepções de candidaturas. Entretanto, nesta quinta-feira, uma das candidatas deu entrada da sua documentação, tendo apontado a ética, a educação da energia, a educação com equidade, a educação com entusiasmo, a educação com sabedoria relacionada ao empoderamento, para nós fazermos então o estudo das questões econômicas, das questões empresariais, das questões do empoderamento, das questões relacionadas a todos os elementos relacionados à empregabilidade. Um desafio extremamente grande no nosso país. Mas nós aqui na OMA vamos trabalhar nestes ES para acabarmos com o E de esperança. O que nós queremos é transmitir esperança não só às mulheres, mas aos filhos das mulheres. Temos o foco na empregabilidade, no empreendedorismo. A candidata sublinhou que os casos de violência doméstica e segurança também vão merecer a atenção. Vamos encorajar a sociedade inteira a lutar contra a violência sexual, violência doméstica, garantir uma segurança para todos nós. É verdade, podemos fazer leis até com penas mais severas, mas se nós mães, pais e famílias não trabalhamos na educação, vamos falhar. Nós não estamos numa candidatura para falar mal, porque nós somos a reserva moral da sociedade. A coordenadora da subcomissão de candidaturas referiu que para o cargo de secretária-geral, apenas 2 candidatas é que vão ao Congresso, onde serão eleitas. E amanhã teremos a entrega de mais 2 candidaturas que já nos foi informado em candidaturas, camaradas que vão concorrer ou estão a entregar a sua documentação para concorrerem a este cargo. A subcomissão de 15 a 19 vai trabalhar nas candidaturas, vai ver requisitos exigidos pelas nossas bases gerais e pelos nossos estatutos. Depois disso, nós vamos remeter este processo ao Comitê Nacional, que é o órgão que tem a legitimidade de aprovar o nome das 2 candidatas que serão presentes ao Congresso. Numa altura em que se aproxima o 8º Congresso Ordinário da Organização da Mulher Angolana, a ter lugar entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março deste ano, vai ser feito um balanço e avaliação da execução no programa de ação, bem como aprovar documentos reitores da organização e os estatutos para o mandato 2026-2031. Termina aqui a edição de quinta-feira do Girassol Jornal. Já sabe que é sempre um prazer imenso ter o carinho da sua audiência. Veja a seguir o especial entrevista que hoje recebe o governador da província de Icolo e Bengo, Ausílio Jacob. Boa noite. Fique em paz.